Olá, senhores, eu sou Arimael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é mudança de fase, calor latente. Vamos lá. Mudança de fase, calor latente. Eu falei para você o seguinte, quando um corpo recebe calor, esse calor recebido ou esse calor cedido pode provocar dois efeitos. Um deles é a temperatura do corpo aumentar ou diminuir. O calor que provoca esse aumento, essa diminuição na temperatura, nós chamamos de calor sensível. O outro efeito que o calor pode provocar é a mudança de estado físico ou mudança de fase. Então, quando o corpo recebe calor ou ele cede calor, esse calor pode alterar o estado físico da substância. Então, esse calor nós chamamos de calor latente. Quais são as fases da matéria? Aqui no ensino médio, nós vamos trabalhar com 3 estados físicos, com 3 fases: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. No estado sólido, senhores, os átomos eles estão mais próximos uns dos outros e estão mais fortemente ligados uns aos outros. A força de ligação entre os átomos é muito grande comparado com as outras fases da matéria. No estado sólido, os corpos eles possuem forma e volume bem definido. Já no estado líquido, que é chamado também de fluido, assim como o gasoso, já no estado líquido, os átomos, as moléculas, elas estão mais espaçadas, estão mais distantes uma das outras. E as forças de ligação, de conexão entre essas moléculas, esses átomos, é mais fraca, é menor do que no estado sólido. No estado líquido, o formato do corpo é o formato do recipiente que os contém. Por exemplo, se você tem um balde, coloca água dentro desse balde, o formato dessa água vai ser o formato do balde. E o volume de um corpo, de um material no estado líquido, corresponde ao volume do recipiente. Já o estado gasoso, as forças de ligação entre as moléculas praticamente não existem. Então, as moléculas elas vagam livremente pelo espaço. Não possui forma definida e o volume é o volume do recipiente. Por exemplo, você tem um gás aí dentro da sua sala, o volume do gás vai ser o volume da sua sala. Se você tem um gás dentro do botijão, o volume do gás vai ser o volume do botijão. E assim segue. Então, os estados físicos que nós vamos trabalhar são basicamente 3. Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Quando o corpo recebe calor, ele muda de fase. Por exemplo, o corpo ele está no estado sólido, ele ganha calor, ele vai para o estado líquido. Esse processo nós chamamos de fusão. Então, a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Se esse corpo ganha um pouco mais de calor, ele sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Nós chamamos isso de vaporização. A vaporização pode ser vaporização lenta, que nós chamamos de evaporação, ou uma vaporização rápida, que nós chamamos de ebulição. Agora, senhores, quando o corpo perde calor, ele pode sair do estado gasoso e ir para o estado líquido. E isso nós chamamos de condensação. Se ele perde um pouco mais de calor, ele pode sair do estado líquido e ir para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Os corpos eles podem passar de forma direta do estado líquido para o estado gasoso.
Do estado líquido para o estado gasoso, senhores, nós chamamos esse processo de sublimação. E do estado gasoso para o estado sólido, nós chamamos de cristalização. As leis da mudança de fase. A mudança de fase, ou mudança de estado físico de uma substância pura, ocorre a temperatura bem definida, de maneira que cada substância pura corresponde a uma determinada temperatura de mudança de fase bem específica. Dessa forma, assim como o calor específico, a temperatura de mudança de fase é uma característica da substância. Então, cada substância pura muda de fase conforme atinge uma determinada temperatura que nós chamamos de temperatura de mudança de fase. Por exemplo, a água, para sair do estado líquido para o estado sólido, tem que atingir uma temperatura de 0 graus Celsius. Para ela sair do estado líquido e para o estado gasoso, ela tem que atingir uma temperatura de 100 graus Celsius. Seria as temperaturas de mudança de fase da água. Isso significa dizer, se você conhece as temperaturas, senhores, você pode dizer que substância pura é essa. Segunda lei da mudança de fase. Durante a mudança de fase, a temperatura da substância pura permanece constante. O calor absorvido pela substância nessa etapa é utilizada não mais para aumentar a temperatura do corpo, não mais para aumentar a agitação das suas moléculas, mas para rearranjá-las, para mudar o seu estado físico. Então, doutores, quando ocorre a mudança de fase, a temperatura do corpo durante esse processo permanece a mesma. E o calor que a substância recebe serve apenas para mudar o estado físico dessa substância. Terceira lei. Para realizar uma mudança de estado, cada substância deve absorver ou ceder uma quantidade determinada de calor correspondente a essa mudança de fase. Então, senhores, para ocorrer mudança de fase, o corpo, a substância, precisa receber uma determinada quantidade de calor. Se ela não receber essa determinada quantidade de calor, não vai mudar de estado físico, não vai mudar de fase. O que nós chamamos de calor latente? O calor latente, senhores, de mudança de estado físico, é a quantidade de calor que cada unidade de massa da substância deve receber ou ceder a fim de efetuar a transição de um estado físico para o outro, a temperatura constante. Então, senhores, o calor latente é a quantidade de calor que provoca mudança de fase apenas em 1 grama daquela substância. E se você quiser calcular a quantidade de calor total que muda o estado físico do corpo inteiro, não só de 1 grama, você vai pegar a massa do corpo, que nós chamamos de M, e multiplicar pelo calor latente de mudança de fase, que nós chamamos de L. Então, a quantidade de calor para mudar o estado físico de um corpo é igual a massa vezes o latente, o calor latente. Onde esse L é o calor latente de mudança de fase. Aqui nessa tabela eu trago algumas substâncias com seus calores latentes de mudança de fase. No caso aqui a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e a ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma rápida. Então, por exemplo, a água. Quanto é o calor latente de fusão da água? É 80 calorias por grama.
80 calorias por grama é o calor latente de fusão da água. O que significa esse calor? Significa dizer, senhores, que 1 grama de água precisa receber 80 calorias para mudar o seu estado físico de sólido para líquido. Quando eu digo que o calor latente, por exemplo, de mudança de fase de ebulição da água é igual a 540 calorias por grama, eu estou dizendo que 1 grama de água precisa receber 80 calorias para sair do estado líquido para o estado gasoso. E aqui, doutores, eu tenho o calor latente de fusão e de ebulição para várias substâncias. Por exemplo, do cobre é 32 calorias por grama. De ebulição do cobre, 1.211 calorias por grama. Por exemplo, o cobre, para sair do estado líquido, é ebulição. Para sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, ele precisa receber 1.211 calorias por grama. Ok? Vamos lá. Senhores, curva de aquecimento e curva de resfriamento. O que é isso? Curva de aquecimento e curva de resfriamento, senhores, são um gráfico. O gráfico que representa o ganho e a perda de calor. Durante o aquecimento, senhores, nós chamamos a curva de aquecimento. Tá bom? Curva de aquecimento. Por exemplo, aqui eu tenho uma substância. Aqui é a temperatura dessa substância, aqui é o tempo que essa substância vai levar para que a sua temperatura aumente. Observe só. Inicialmente, a temperatura da substância é igual a 20. O corpo recebe calor, ele está se aquecendo. Se ele se aquece, então ele está recebendo calor. Ele recebe calor. O que acontece com a temperatura dele? Aumenta. Aumentou para quanto? Para 50. Então a temperatura aumentou. Que calor é esse? Nós chamamos de calor sensível. Por quê? Aumentou apenas a temperatura. Logo após, senhores, o corpo ele recebe um pouco mais de calor, que nós chamamos essa fase de B. Observe que a temperatura é 50, permanece 50. Ora, a temperatura não aumentou durante esse tempo B. Se a temperatura não aumentou e o corpo recebeu o calor, é porque durante esse intervalo de tempo aqui que nós chamamos de B, ocorreu o quê? Mudança de estado físico. Após B, você tem o tempo C. No tempo C, a temperatura saiu de 50, bem aqui, a temperatura inicial é 50, e foi para cá, para 90. Então, o corpo recebe calor, a temperatura desse corpo aumentou de 50 para 90. Que calor é esse? Calor sensível. Então, não ocorreu mudança de estado físico. Após aqui, em D, a temperatura no ponto inicial, que é esse ponto bem aqui, é 90. No ponto final de D, é bem aqui, que é também 90. Houve mudança na temperatura? Não. Mas o corpo recebeu calor. Então, o que está acontecendo, senhores? Está ocorrendo uma mudança de estado físico. Por isso que a temperatura permaneceu a mesma. Em E, o corpo recebe calor e a sua temperatura aumenta. O que nós podemos verificar aqui, senhores? Que ocorreu duas mudanças de estado físico, em B e em D. Porque aqui, a temperatura é constante em B e a temperatura é constante em D. Então, se ocorreu duas mudanças de estado físico, senhores, significa dizer que quando ocorre mudança de estado físico, a temperatura é constante. O gráfico, ele é paralelo ao eixo do tempo. O gráfico, é paralelo ao eixo do tempo. Então, não ocorreu aumento da temperatura, então logo ocorreu mudança de estado físico.
Então, se ocorreu mudança de estado físico, qual é a primeira mudança de estado físico aqui? Ó? É sólido. Aqui, senhores, ocorreu a passagem do estado sólido para o estado líquido. E em D, ocorreu o quê? A mudança do estado líquido para o estado gasoso. Sempre, senhores, quando você olhar um gráfico e tiver duas mudanças de estado físico, a que ocorre primeiro, se o corpo estiver recebendo calor, a que ocorre primeiro é a fusão. Depois é a ebulição. Então, em B ocorre a fusão e em D ocorre a ebulição. Observe que essa curva aqui, ó, é uma curva de aquecimento. Sempre vai ter essa configuração. Quando você olhar um gráfico desse jeito aqui, é uma curva de aquecimento. Curva de resfriamento. Ou seja, o corpo ele perde calor. Se ele perde calor, a temperatura tende a diminuir. Ó. Bem aqui, ó, no início, a temperatura é 100 e aí ele vai baixando, ó, vai descendo. Então, o corpo ele está perdendo calor. A temperatura inicial é 100. Tá bom? E aí ele perde calor, a temperatura cai para 90. Em A, ocorreu mudança de fase? Não. Então, ocorreu o quê? Mudança na temperatura. Em B, ocorre mudança na temperatura? Não. Então, ocorreu mudança de fase. Em C, ocorre mudança na temperatura? Sim. Temperatura ó, é 90, passou para 50. Então, a temperatura diminuiu. Ó. Então, houve variação na temperatura? Houve. Então, não ocorreu mudança de fase. Em D, aqui não ocorre mudança de fase. Aqui também não. E em D, ocorre mudança na temperatura? A temperatura inicial é 50, bem que também é 50. Ocorreu mudança na temperatura? Não. Então, ocorreu mudança de fase. E em E, a temperatura inicial é 50, e aí a temperatura vai diminuindo a partir do momento que ele vai perdendo calor. Então, onde ocorre mudança de fase, senhores? Ó, em B e em D. Ocorreu duas mudanças de fase? Sim. Então, aqui ó, é passagem do estado. Do estado o quê, senhores? Do estado gasoso ó, para o estado líquido. Aí ele perde um pouco mais de calor, e vai ocorrer o quê? A passagem do estado líquido para o estado sólido. Observar, senhores, quando a curva é paralela, ó, ocorre mudança de fase. Quando a curva é inclinada, ó, ocorre mudança de temperatura. Quando a curva é paralela, ó, ocorre mudança de fase. Quando a curva é inclinada, ó, ocorre mudança na temperatura. Esta curva aqui é uma curva de resfriamento. A outra curva é uma curva de aquecimento. Ó, aqui, ó, você tem um gráfico. A curva é assim, ó. Pá, 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 pá. Está ocorrendo o quê? Aquecimento. Isso aqui é o gráfico. Aí a curva é assim, ó. Está ocorrendo o quê? Resfriamento. Então aqui é uma curva de aquecimento, aqui é uma curva de resfriamento. Ok? Senhores, muito obrigado. Até a próxima aula que vai ser resolução de exercícios.